Boa tarde. Esperar mais um pouquinho. Botar uma bateria aqui no. Botar o carregador no telefone que tá acabando a bateria. Pessoal, boa tarde. Vou fazer uma prática que é chamada de RAIN, que é do inglês chuva, né? R-A-I-N. Essa prática ela tem a ver com o que a Lira comentou agora, de reconhecer as emoções, de reconhecer, né, e nomear o que a gente está sentindo. Então, o R é de reconhecer. Então, quando eu for para o meu corpo, né, e perceber uma sensação, perceber algum desconforto, ou até um conforto também, esse reconhecimento é perceber essas sensações e é nomear. Então, às vezes eu estou dirigindo o carro, alguém me fecha no trânsito, né? Eu nomear o que eu estou sentindo. Eu falar, olha, eu estou com raiva, né? Ou eu estou com um incômodo aqui. Então isso é reconhecer, né? O outro passo, que é muito misturado nessa técnica, esse reconhecer, depois vem o acolher, o A, né? Que é o permitir também em inglês, allow. Então é tudo muito junto, é um processo que acontece quase que automático. Então eu vou tentar descrever nessa prática, né? Guiar todo esse processo. Então a gente reconhece o que a gente está sentindo, nomeia, depois a gente permite que aquela sensação, aquela emoção, ela esteja ali. A gente dá espaço para ela, tá? Normalmente, quando a gente sente algum desconforto, né, uma emoção, uma raiva, por exemplo, um medo, a gente quer se livrar disso, né? Então a gente não sente. A gente sente o frio na barriga e já quer desviar a atenção dessa sensação, né? O grande problema de fazer isso, de suprimir a emoção, é que ela vai para o inconsciente, que nem uma bola que a gente afunda na piscina, e uma hora ela emerge, e a gente nem sabe por quê. E também, quando a gente suprime, a gente não consegue olhar para aquela sensação, a gente não consegue ver. Para a gente poder transformar alguma coisa, a gente precisa ver, né? Precisa trazer para a consciência. Então, essa etapa da meditação, de permitir, é permitir que a emoção esteja ali. A gente não precisa ficar jogando gasolina na emoção. Então, por exemplo, eu estou com raiva, eu não preciso ficar gerando mais raiva, né? Gerando mais pensamento. O que aconteceu naquele dia? Aquela pessoa fez isso comigo. Eu não preciso ficar alimentando isso. Mas eu posso ir para as sensações, percebendo as sensações, né? E uma outra etapa desse permitir é investigar, que é a gente tentar estar um pouco distante, né? Se desidentificar e começar a investigar de maneira amorosa, né? Que a Lira falou, com compaixão, de poder olhar para mim e perceber o que essa sensação me traz. Ela traz alguma lembrança, tem alguma crença por trás dela, onde que essa sensação surge. Às vezes a raiva ela vem da onde? Ela vem da barriga, do estômago. Como que está meu rosto, né? Será que eu estou contraído? Minha musculatura está contraída? Então eu faço uma investigação. Essa investigação é importante porque se eu for fazendo, se eu trouxer consciência quando eu estiver dentro das emoções, ou até depois em casa, eu posso fazer um diário e escrever o que aconteceu hoje que me deixou irritado, né? Qual foi o evento que aconteceu isso? O que eu senti? E eu começar a perceber quais sensações físicas estão atreladas a essa sensação, né? Sei lá, eu fiquei com raiva e eu senti que eu fiquei todo tenso, eu mordi os lábios, eu comecei a suar e eu comecei a ter pensamentos de vingança, por exemplo, né? Posso anotar isso, tá? À medida que eu for anotando e for tendo consciência disso, quando eu estiver entrando numa emoção, eu vou ter consciência e eu vou poder agir diferente. Eu vou poder sair talvez daquele ambiente, respirar fundo e beber água, sei lá, dar um tempo para respirar, para me acalmar, ou para sentir também aquela emoção no meu corpo, tá? Então, a gente vai começar agora essa prática. Ela deve durar mais ou menos uns 20 minutos, 15 a 20 minutos. Então eu peço para que vocês sentem. Quem quiser deitar pode deitar também. Quando a gente for sentar, é importante que a gente deixe os pés paralelos no chão,
que a gente possa estar numa superfície, numa cadeira, que ela seja plana para não incomodar, porque a gente vai ficar 20 minutos e a ideia é que a gente fique imóvel. Claro que se mexer, precisar se mexer, a gente se mexe, né? Mas a ideia é a gente manter o corpo imóvel para a mente começar a acalmar, tá? Então se a gente for deitar, a gente pode deitar de barriga para cima, com as palmas das mãos viradas para cima, os braços ao longo do corpo, os pés também afastados na altura dos ombros, que é a posição de yoga, de Shavasana. E quem está sentado, a gente imagina uma linha puxando a cabeça, a nossa coluna. A gente senta em cima dos isquios, que são os ossinhos do bumbum. Então a gente deixa que o peso do corpo caia sobre os ossos do bumbum. E se a gente estiver nessa postura, é possível relaxar e ao mesmo tempo estar atento, observando e fazendo a prática. Então vou marcar meu tempo aqui. Eu vou tocar um sininho para iniciar a prática e um sininho para terminar, tá bom? Não dá para tocar aqui, né? Então eu peço que vocês fechem os olhos, tomem uma respiração profunda. E direcione a atenção para o corpo. Observem como que o corpo de vocês estão, o que vocês estão sentindo agora. Se for preciso, ajeita a postura, se mexe, faz os ajustes necessários para ter conforto. Quem estiver sentado pode girar os ombros para abrir o peito, a respiração fluir livre. E a gente vai relaxando a musculatura da face, do rosto. A gente solta a testa. A gente solta a tensão em volta dos olhos. A gente abre a boca. Pode até mexer a boca para relaxar, para soltar as tensões. A língua ela pode ficar solta ou no céu da boca. A gente pode até imaginar o crânio ir lá para os ossos, para que a musculatura profunda relaxe. Algumas pesquisas mostram que ir para o osso, sentir o osso, fornece um relaxamento da musculatura interna do corpo. Então a gente solta o rosto, solta todas as tensões e a gente desce para a região do pescoço, soltando o pescoço, soltando a musculatura dos ombros. A gente pode ir até os ossos também para soltar a musculatura. A gente vai para os braços, soltando os braços, soltando as mãos, os dedos das mãos. Enquanto vocês vão soltando a musculatura, vão sentindo o osso, procurem, mais do que imaginar, sentir essas regiões do corpo. E se alguma outra parte do corpo ficou tensa, a gente pode soltar novamente, respirar nessa região. E a gente vai descendo pela coluna, vai descendo pelas costas, soltando, relaxando.
soltando o peito, soltando toda a extensão das costas, do abdômen, indo até os isquios, os ossinhos do bumbum. A gente vai descendo para as pernas, até o contato com o chão. Então a gente repousa nesse relaxamento. Se for confortável para você, direcione a atenção para as sensações da respiração. O peito enchendo de ar, esvaziando. Fique por alguns instantes nessa sensação do corpo relaxado, ou deitado no chão, ou sentado. Nós podemos trazer uma intenção também para essa prática, que é cultivar o bem-estar de corpo e de mente. Meditação é observação. Nós vamos observar o nosso corpo, observar a nossa mente. É uma observação atenta, consciente. A gente observa os sons, observa os ruídos em volta. A gente observa as sensações no corpo. Tudo isso faz parte da meditação. Naturalmente, nós já fazemos meditação. A nossa atenção sempre está em algum lugar. Só que se não houver consciência junto com a atenção, se a mente não está vendo junto com você, aí estamos inconscientes. Então nós vamos escutar, fazer com que a mente escute, com que a mente sinta. Vamos perceber o que está se passando ali. E para prolongar esse estado de observação, é necessário que haja o relaxamento. Relaxamento na postura, uma posição confortável. Toda a prática de meditação começa com relaxamento. Nós estamos relaxados, mas estamos atentos, vigilantes. Agora nós vamos fazer uma prática para perceber as sensações, perceber as emoções. Talvez agora vocês estejam sentindo, tendo alguma emoção. Talvez, para poder entrar mais profundamente nessa prática, a gente pode trazer à mente alguma situação desagradável. Não precisa ser uma situação de grande impacto emocional.
Pode ser apenas um incômodo recente ou algum incômodo do passado. A gente traz à memória esse evento que gerou algum impacto na gente. E a gente procura reconhecer o que a gente está sentindo agora. Nessa etapa, a gente simplesmente nomeia o que a gente está sentindo. Nós estamos fazendo por etapas aqui, mas esse processo ele acontece muito rápido no nosso corpo e na nossa mente. Então a gente reconhece o que a gente está sentindo e a gente acolhe, a gente permite o que esteja acontecendo nesse momento. Isso quer dizer que a gente não tenta se livrar da sensação, da emoção, a gente simplesmente deixa ela estar ali. E a gente passa quase que automaticamente para a próxima etapa, que é investigar. Então a gente investiga, mas com uma postura de gentileza com a gente mesmo, de amorosidade. Nós estamos aprendendo, não nos foi ensinado isso. Quando a gente sente algum desconforto, imediatamente a nossa mãe procurava desviar a atenção da gente. A sociedade faz isso também, e nós estamos habituados a desviar a atenção para outra coisa. Qualquer desconforto que nós temos, até biologicamente, até instintivamente, nossa mente, o nosso cérebro, ele está habituado a fazer isso. É uma programação já que vem de fábrica. A gente evita o desconforto e procura felicidade, conforto, bem-estar. Mas nessa prática nós vamos permitir que aquela sensação esteja ali e investigar de onde ela surge, quais são as sensações que elas nos trazem, se ela evoca alguma lembrança, alguma crença. Simplesmente observar de um lado acolhedor, como uma mãe que acolhe um filho quando ele se machuca. A mãe sabe que não é nada, mas ela mesmo assim acolhe o filho, abraça o filho. Ela está ali presente. Então, se for possível para você investigar essa sensação, perceber se ela se movimenta no corpo, perceber se ela traz alguma lembrança, algum pensamento. Simplesmente observe, deixe estar. Quando a gente faz esse processo, a não identificação com a emoção, com a sensação, ela surge naturalmente. É como se a gente estivesse olhando para uma parede branca. A gente não consegue ver nenhum sentimento, nenhuma emoção. Nós somos tudo aquilo, nós estamos misturados com aquilo. Agora, quando a gente vê um ponto vermelho na parede branca, a nossa consciência percebe. Ela está consciente do ponto e da cor branca. E aí ela pode transformar o que precisar ser transformado, ela tem consciência. Então nesse processo a gente vai tomar consciência, perceber o nosso corpo, perceber as sensações e perceber que as sensações desagradáveis também elas fluem, elas não permanecem.
Então procure não ficar preso nas emoções, não dar energia para as emoções, isso é, não há necessidade de ficar ruminando pensamentos, nem de ficar relembrando de coisas que aconteceram. Simplesmente observe o que estiver acontecendo. Vá para o corpo, procure sentir o que está acontecendo dentro do corpo. E respire profundamente. Procure respirar nessa sensação. Arejar essa sensação. Direcione a atenção agora para a sua respiração. Observe seu corpo respirando. Agora a gente se prepara para encerrar a prática, tomando uma respiração profunda e no seu tempo abrindo os olhos, se movimentando. Então, essa prática a gente pode fazer para ir se habituando com o corpo, com as sensações. E a gente pode também fazer um diário e anotar nesse diário o evento, algum evento que incomodou a gente, ou não precisa nem ser algo negativo, pode ser até uma alegria. A gente pode anotar nesse diário. E sempre que surge uma emoção, surge uma sensação física também atrelada a ela e mudança psicológica. Então a gente pode anotar o que a gente sentiu. Então, por exemplo, meu filho não arrumou o quarto. Isso me incomodou muito, então eu posso anotar. O que eu senti? Fiquei com raiva. Houve alguma mudança física? Houve. Eu mordi os lábios, eu comecei a suar. Então eu começo a observar o que aconteceu. E se tiver alguma mudança psicológica também, a gente anota. Então, às vezes um pensamento de isso não é justo comigo, eu fiquei arrumando a casa o dia inteiro, ninguém me ajuda. Eu vou anotando esses pensamentos. E depois eu anoto o que eu fiz, né? Eu posso ter uma ação, mesmo na raiva, que pode ser positiva, que é conversar com meu filho de uma maneira, às vezes não tranquila, mas sem bater, sem agredir. E falar para ele que eu preciso de ajuda. Né? Então é uma ação construtiva. Ou uma ação destrutiva, que eu bati nele, por exemplo. Ou meu tom de voz subiu demais e ele ficou perturbado com isso. Ou me incomodou, né? Eu posso anotar o que eu senti depois. Então, à medida que a gente vai fazendo isso, vai anotando, vai fazendo esse diário, a gente está realizando essa prática, que é trazer atenção para as emoções, para o que eu sinto, que mudanças que acontecem no meu corpo. E se a gente fizer isso de uma maneira recorrente, a gente depois de um mês, depois de um tempo, a gente tem um padrão ali. A gente observa um padrão. E quando a gente cair de novo numa emoção, a gente vai perceber.
e às vezes a gente vai conseguir ter uma ação mais construtiva, a gente vai conseguir canalizar aquela emoção de uma forma melhor do que a gente vem fazendo. Então, normalmente, se a gente não pratica isso, a gente não treina observar o corpo, se a gente não anota isso, não traz atenção para as emoções, por que eu estou sentindo, a gente normalmente é fisgado pelas emoções. Então a psicologia, a neurociência, ela diz que quando a gente entra numa emoção, a gente é sequestrado, a gente está num período chamado refratário. Então, eu tô com raiva, a minha mãe pode falar, meu filho, se acalma, não faz isso, não faz loucura, que eu tô vendo a realidade de uma maneira distorcida, bem distorcida. Né? Então o pessoal até fala, não assina um contrato nem na alegria, né? Você está empolgado, melhor você esperar a poeira sentar, né? Dorme, no dia seguinte você toma a decisão, né? Então isso porque a gente está tomado pela emoção, e na emoção a gente não vê a realidade como ela é. Então à medida que a gente vai anotando isso, a gente vai ganhando consciência, e a gente consegue ter uma opção de escolha diante das emoções. Às vezes não é uma grande opção de escolha, às vezes a gente cai na emoção, normalmente a gente vai cair, vai ser sequestrado pela emoção, mas à medida que o tempo vai passando, se a gente tiver esse olhar de amorosidade com a gente, que a gente está aprendendo, a gente vai ter mais oportunidades de mudar algum comportamento, porque a gente está consciente dele. Tá? E é claro que se vocês tiverem a ajuda de algum terapeuta, de algum profissional, melhor ainda, que vocês podem trazer elementos para ele, né, te ajudar a evoluir nessa questão comportamental. Então é isso. Eu agradeço pela presença de todos aí, de todas. Quem tiver dúvida pode depois perguntar, mandar mensagem para a Lira que eu respondo, tá? Obrigado, boa tarde.